no Jornal da Noite. Está a decorrer no Tribunal de Monsanto mais uma sessão do julgamento do caso das agressões na Academia de Alcochete. Esta tarde voltam a ser ouvidos os jogadores Vendel e Maximiano, já que no primeiro depoimento, por videoconferência, houve problemas técnicos. Da parte da manhã foram interrogados 2 funcionários do Sporting. João Reis, roupeiro do Sporting há 14 anos, foi a primeira testemunha a falar aqui no Tribunal de Monsanto esta manhã. Contou que estava precisamente na rouparia quando recebeu uma chamada de João Roland, secretário técnico do Sporting, a pedir que fosse fechar a porta. Foi isso mesmo que fez, fechou até 2 portas, mas os invasores conseguiram entrar na mesma na academia. Viu Base Dost a ser agredido no corredor com um cinto na cabeça e acabou por cair no chão. Também viu Misites a levar com esse mesmo cinto, mas já sem a fivela, e viu também William Carvalho a dizer a um dos invasores: "E eu conheço-te". Contou também o sentimento de revolta e a tristeza de todo o plantel nos dias seguintes à invasão, e fez menção a uma reunião que houve entre Bruno de Carvalho, staff e administração na véspera do dia em que a academia foi invadida, em que Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, disse: "Amanhã lá estaremos às 4 da tarde", e João Reis deduziu que Bruno de Carvalho se estivesse a referir ao treino do dia seguinte. Hugo Fontes foi a segunda testemunha ouvida esta manhã aqui no Tribunal de Monsanto. O fisioterapeuta do Sporting contou que ouviu vários invasores a perguntar por Acunha e Battaglia e que de repente viu 3 ou 4 agressores a irem ter com Acunha, outros 3 ou 4 agressores a irem ter com Battaglia, e ele, o Hugo Fontes, estava mesmo ao lado de Battaglia, tentou evitar as agressões, mas não conseguiu, e viu também Acunha a tentar refugiar-se dentro do próprio cacifo, mas também não conseguiu evitar as agressões, e estes 2 jogadores acabaram por levar vários murros e pontapés. Esta testemunha também viu Freddy Monteiro a levar uma bufetada na cara de um indivíduo, de um agressor, que diz que estava com a cara destapada. Esta testemunha, Hugo Fontes, também fez referência a uma reunião que houve no dia anterior entre Bruno de Carvalho, staff e administração, em que achou estranho porque é que o ex-presidente do Sporting estava a desvalorizar tanto o troféu da Taça de Portugal, que era disputado no domingo seguinte. Esta tarde é novamente ouvido o jogador Vendel e também o jogador Maximiano. Os depoimentos vão ter de ser repetidos porque houve problemas técnicos na gravação que foi feita por videoconferência no passado dia 9 de dezembro. Pedro Candeia, jornalista do Expresso, é nosso convidado neste jornal. Pedro, boa tarde. Tu estás aqui para fazer uma avaliação deste julgamento, em que ponto nem vamos comentar as falhas técnicas que ainda há pouco estávamos a dizer que são recorrentes nos julgamentos em Portugal. Em que ponto é que estamos neste julgamento? Eu acho que diria que estamos no mesmo ponto. Percebe-se perfeitamente qual era a intenção do Ministério Público, que é de acusar Bruno de Carvalho da autoria moral dos incidentes que aconteceram em Alcochete. E tudo o que tem sido dito pelas várias testemunhas ao longo destas 19 sessões não é mais do que aquilo que também já estava na acusação e que todos os jornais tiveram acesso e que as pessoas também já leram. Com a particularidade de agora estarmos a ouvir de viva voz, ou a reler outra vez, aquilo que aconteceu realmente lá dentro. Toda a gente já sabia dos cintos na cabeça de Base Dost, toda a gente sabia que os jogadores que os invasores saberiam onde é que estavam os jogadores, toda a gente também sabia o que é que aconteceu lá dentro. E também toda a gente já tinha ouvido falar das tais 2 reuniões, que eu acho que isto é que é a parte mais importante, as tais 2 reuniões que tinham acontecido com Bruno Carvalho. Uma delas na casinha de Joveléu, em que ele terá dito façam o que entenderem, que já foi corroborado por 2 testemunhas, sendo que façam o que entenderem é muito ambíguo, ou seja, pode ser joguem as cartas como atirem as tochas para cima de Rui Patrício, que foi o que acabou por acontecer no jogo do Marítimo, e depois também aquela reunião de 14 de maio, um dia depois da derrota na Madeira e um dia antes da invasão de Alcochete, em que algumas testemunhas reafirmaram neste caso, que Bruno de Carvalho terá dito que tinha evitado algo bem pior. Vocês nem sabem, segundo Márcio Sampaio, que era o preparador físico, que terá dito, na minha opinião, que terá feito o testemunho mais importante até agora. Ele disse que Bruno de Carvalho, às tantas, terá dito: vocês não sabem o que é que eu evitei. Estive até às tantas da manhã a falar com Fernando Mendes, o tal líder da Juveléu, para evitar que alguma coisa de muito mal acontecesse. Portanto, o Ministério Público ou o juiz poderá ser também levado a pensar que Bruno de Carvalho saberia o que é que ia acontecer, embora não soubesse muito bem o que é que aquilo quereria dizer.
talvez se possa pensar que, efetivamente, Bruno de Carvalho teria ouvido falar da boca de Fernando Mendes, que estava a ser preparada uma espécie de aperto aos jogadores em Alcochete, tal que se veio verificar no dia seguinte. Mas eu acho que, até agora, tudo o que tem sido dito dentro da sala de audiências de Monsanto tem sido encaminhado pelos próprios advogados e pelo próprio juiz para tentar provar que Bruno de Carvalho é o autor moral desta invasão ao Alcochete. Ele, Mustafa, e também Bruno Jacinto, que era antigamente o oficial de ligação dos adeptos, que é aquele, ou seja, um elemento que trabalha diretamente com as claques e também com a direção para saber o que é que se anda a passar. Em relação aos próprios depoimentos, uma das novidades em julgamento é nós ficarmos, obviamente não transmitimos esses depoimentos, mas os jornalistas testemunham também eles esses momentos da aflição dos jogadores. O que é que foi num ambiente que é sagrado, de um balneário, de proteção total, ver as pessoas a entrarem, porque isso não há nada para provar em tribunal. Aconteceu, eles passaram por esse trauma. A consequência daquilo que aconteceu, toda a gente já sabe, não é? E os jogadores, obviamente, sentiram-se apertados e com medo. Muitos deles assumiram que achavam que iam morrer ali. E também aí se percebe que alguns deles não queiram encarar os agressores na sala de audiências e por isso tenham preferido fazer por Skype ou numa outra sala qualquer, como até o próprio Jesus, que é até um treinador que se assume muito corajoso, também preferiu fazer por Skype em Almada e não dirigir-se lá a Monsanto. E isso é verdade. Aquilo que aconteceu e os relatos daquilo que aconteceu, como diz Jorge Jesus também, é quase um filme de terror, porque ninguém espera, estando nós no nosso sítio de trabalho, tranquilamente a fazer aquilo que temos que fazer depois de um treino, de repente entram 30, 40 pessoas lá dentro com palavras bastante agressivas, com atitudes mais agressivas ainda, desde pegar em cintos, desde ameaçar, empurrar, esbofetear e ameaçar insistentemente, neste caso Rui Patrício, Acunha, Batalha, e o William também, que eram os que estavam sinalizados. Houve até um jogador que disse que o William levou uma bufetada e que terá caído. Portanto, aquilo foi muita violência física. E a partir desse momento, os adeptos também do Sporting têm que pensar, ou têm que reconhecer, que aquilo que aconteceu depois, que são as rescisões de contrato, apesar de tudo o que se possa dizer, de tudo aquilo que tenha acontecido, a forma como as tais rescisões vieram a provar-se, não é normal e não era saudável para um jogador continuar no mesmo clube, sentir-se sempre ameaçado. O próprio Rui Patrício diz que quando volta a Lisboa se sente um bocadinho ameaçado, que não se sente bem, porque foi criado um tal clima de terror, de pressão psicológica e também física, obviamente, houve consequências físicas para os jogadores, que era insuportável para eles continuar aqui em Lisboa. E eu isso entendo que eles quisessem rescindir com o Sporting, quisessem ir à sua vida e procurar outros... Quase rescindir com Portugal, não é? Sim, quase rescindir com Portugal. Eu também entendo isso, porque se me acontecesse comigo, provavelmente eu também não gostaria de... Não diria... Espero Sim, que porque toda a gente... É aquela máxima, toda a gente sabe quem eles são e eles não sabem quem os rodeia. Exatamente. E toda Portanto, a gente sabe não que há tranquilidade possível. E num ambiente, e neste futebol, onde as claques, há uma proximidade muito grande entre as claques e os jogadores de futebol. As claques... Quase todos os elementos das claques sabem, ou pelo menos os elementos mais importantes das claques, sabem onde é que moram os jogadores. Se nós sabemos algumas vezes onde é que moram os jogadores, as claques obviamente também sabem, porque há um clima de cumplicidade entre claques e jogadores que muitas vezes tem benefícios na questão do apoio à equipa, quando as coisas correm mal e há uma relação saudável entre as duas partes. Os adeptos apoiam, é verdade, e fazem muitos quilómetros atrás das equipas, mas depois tem o outro lado menos positivo, que é este tipo de apertos, que já aconteciam antes, é verdade, noutros estádios também, no Seixal também já houve. Eu próprio presenciei uma vez, quando era jornalista do Jornal Record, presenciei uma espécie de entrada de adeptos das Valeu que ficaram à porta, é verdade, não chegaram a entrar, mas com algumas ameaças, os jornalistas e os jogadores. Mas isto é um passo em frente que nunca devia ter sido dado. E agora, por isso também, eu acho que Frederico Varandas tem razão ao colocar o ónus no governo. Acho que é preciso que haja alguém com a coragem e a frontalidade de adotar medidas que impeçam que estas coisas voltem a acontecer. Porque isto, como disse também muitas vezes o Rui Santos em antena aqui nesta casa, eu acho que se traçou ali uma linha, que se ultrapassou uma linha vermelha que nunca devia ter sido ultrapassada. E há consciência de que essa linha vermelha foi ultrapassada? Porque volta e meia nós vemos situações de uma crispação que aquilo devia ter sido uma cicatriz que tinha ficado aberta em todos os portugueses e que a partir deste momento mais nada disto acontecia. Aconteceu uma invasão há pouco tempo, se não me engano, no Leixões. Sim, também, futsal. Há poucos dias, no Bonfim, aquele confronto entre presidentes, sim, com adeptos a insultar cara a cara um presidente de um clube. Parece que a distância higiênica não existe e que esse clima de violência não faz entender que este episódio de Alcochete
encerrou um episódio. Eu acho que isto é uma coisa muito mais lata do que apenas futebol. Isto dava pano para mangas, mas eu acho que vivemos numa era da relativização, ou seja, tudo é relativo. Uma pessoa pode insultar outra nas redes sociais, uma pessoa pode insultar outra frente a frente, que parece que é tudo relativo. E vemos isso até no caso de Donald Trump, quando ele vai para um comício e começa a insultar representantes democratas, dizendo, por exemplo, que a Nancy Pelosi não jogava muito bem com o baralho, não jogava bem do baralho. Começa a insultar militantes do seu Eu próprio acho que vivemos numa era de relativização. Isto também acontece, acho eu, isto é uma opinião também pessoal, acontece também por causa das redes sociais, em que tudo é permitido e não há não diria fiscalização, mas não há um travão. E a partir desse momento em que as coisas, o ódio cresce nas redes sociais e depois também é transportado para as pessoas, é verdade que este problema das claques existe há muito tempo, mas ultrapassou-se uma fronteira brutal. E eu acho que as pessoas mesmo assim tendem a relativizar quando alguns vêm dizer mas isto já tinha acontecido antes. Certo, podia ter acontecido antes, mas nunca deveria ter acontecido. É normal criticar, certo, porque o futebol é um cantinho que muitas vezes as pessoas têm nas suas vidas, que é o cantinho da irracionalidade, usam aquilo como escape para as suas angústias, para as suas frustrações e acham que aquilo é tudo normal. Eu, na minha opinião, acho que não é normal. Acho que as pessoas têm que ser sempre respeitadas. E aquilo que aconteceu em Alcochete é um crime horrível. Bruno Carvalho disse que era um crime hediondo também, e ele também assume que aquilo nunca deveria ter acontecido, mas ultrapassou-se de facto uma linha que nunca devia ter sido ultrapassada. E por mais que as pessoas tentem relativizar aquilo, não se pode relativizar um incidente tão violento daquela forma. Porque qualquer dia, não posso estar aqui no exagero, mas qualquer dia acha-se normal que um adepto confronte um jogador no meio da rua e que aconteça aquilo que aconteceu. Lembro aquilo que aconteceu há bastantes anos no Colombo, quando Pedro Proença, na altura era árbitro, foi agredido e partiram os 2 dentes, salvo erro, no Colombo, num centro comercial. Eu acho que é preciso, de facto, que o Governo, sei lá, que o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto esteja atento nisto, que o Ministério da Administração Externa também esteja com um olho nisto, porque e que as pessoas que estão devidamente sinalizadas, estes adeptos que são mais agressivos, estão devidamente sinalizados, estão devidamente identificados, toda a gente sabe onde é que eles moram, isto tem de parar, tem que haver uma forma de estancar esta violência verbal e também física.